Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Conversa de Classe. Vocês sabem que esse é o espaço em que a gente mergulha em conversas transformadoras sobre a educação, mas também sobre desafios contemporâneos que com certeza atravessam a educação. E hoje eu estou muito honrada de receber uma pessoa que eu admiro por todo o trabalho que ela faz, né? E principalmente porque ela topou falar de um tema que eu acho que é muito relevante na vida, tanto de famílias, quanto de crianças, de adolescentes e também de professores, que é a saúde digital. Eu estou aqui com a Sheili Calef, daqui a pouquinho ela também vai falar dela, né? E Sheili, eu queria começar já te enviando aí a primeira pergunta, né? A gente sabe que a nossa vida, ela está passando por uma crescente digitalização. E eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os principais impactos da tecnologia na saúde mental e emocional das pessoas. Sheili, seja muito bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada. Começa já com essa pergunta. Gente, tá um calor aqui onde eu tô, então vocês estão me vendo que eu tô suando de nervoso dessa pergunta, tá, Mayra? É Mayra ou Maíra? Como você gosta? É Maíra. Maíra. Tô suando com essa pergunta da Maíra. Você perguntou qual o impacto da tecnologia na nossa saúde emocional e na nossa saúde mental de uma forma genérica. Não tem como a gente desassociar hoje a nossa saúde da tecnologia, então ela faz parte. O impacto é absoluto, porque mesmo quem não usa a tecnologia, quem acredita que não está usando a tecnologia de uma forma direta, está sendo influenciado pelo uso da tecnologia das outras pessoas, por como os eletrodomésticos das casas, por como o metrô, como as automações, como tudo está envolvido em tecnologia. Então, a gente é impactado totalmente. A questão é se a gente vai fazer esse uso de uma forma saudável ou não. Claro que muitas vezes a gente não tem nem a alternativa de escolher se a gente quer ou não usar. Por exemplo, na pandemia, todo mundo foi enfiado dentro de salas de aula virtuais, não foi uma escolha. E por isso, muitos de nós não soubemos lidar com isso e temos consequências até hoje, emocionais, psicológicas. Muitos professores ficaram doentes, né? Muitas pessoas que seguraram a onda na pandemia estavam na linha de frente, né? Tendo que organizar a sua própria casa, né? Estou falando de mães e de pais que gerenciam a casa, professores liderando turmas, diretores e educadores liderando suas instituições de ensino, seguraram a onda porque estava todo mundo perdido, eles precisavam ser fortes, e agora que a pandemia arrefeceu, ela não acabou, mas ela, né, está muito mais controlada, essas pessoas adoeceram. E isso tem muito a ver com como a gente lidou com tecnologia nesse período. Antigamente a gente fazia uma reunião, eu dou muita mentoria, tinha 60 minutos a mentoria, hoje é 45. Porque a gente não perde tempo de nada no online, né? É uma reunião atrás da outra, então tá todo mundo muito cansado. Nós temos que aprender juntos a como fazer isso de uma maneira saudável. Então é difícil ainda até a gente mensurar o que quer dizer saúde digital. Mas se eu puder dar uma definição aqui, né? Ousar uma definição junto com vocês, é uma maneira de usar a tecnologia de uma forma saudável, que não comprometa a nossa saúde. Pelo contrário, que ela até contribua, porque ela pode sim contribuir com a nossa saúde. Tem muitas coisas interessantes na tecnologia que podem ajudar a nossa saúde a ser melhor. Falei um montão. E que excelente resposta, né? Nessa busca aí mesmo de equilíbrio. E eu acho que as pessoas também estão muito nesse direcionamento, né? De repensar um pouco o papel aí da tecnologia. E você, Sheili, você é profissional das artes cênicas, né? Você já também trabalhou como diretor em várias produções artísticas, e com certeza você já deve ter tido experiências aí com o uso da tecnologia no campo da saúde digital. Tem algum projeto ou iniciativa que você destaca nesse sentido, que você destaca hoje na sua atuação aí nas redes, relacionado à saúde digital? Bom, existem muitos projetos caminhando de diferentes instituições. Eu trabalho muito com instituições não governamentais que me chamam como consultora para alguns projetos. Eu pego muito no pé da questão da violência sexual, porque, em geral, a violência online
contra crianças e adolescentes, ela vai ser uma violência sexual, porque criança não tem dinheiro. Então, quando um criminoso encontra você, encontra eu numa rede social, geralmente, ou em algum ambiente virtual, como um jogo online, ele vai tentar conseguir dinheiro da gente. Como crianças e adolescentes não têm dinheiro ou têm pouco acesso a esse tipo de recurso, eles vão tentar transformar a imagem dessa criança, desse adolescente, em algum tipo de dinheiro, em algum tipo de recurso. E é aí que a gente tem um perigo muito grande. Então, a saúde mental dos adolescentes, ela é afetada de várias maneiras dentro dessa esfera do contato com a tecnologia. A gente tem a comparação, que é terrível, porque você tem um monte de estereótipo de como uma menina tem que ser, como o menino tem que ser, como o corpo tem que ser. Isso começa uma ansiedade, né? Temos também a comparação em relação a quem é mais popular ou não é. Então, eu posto, aí eu não tenho um like, eu fico mal porque esse like não chegou, aí eu tiro aquela postagem. Eu tenho cyberbullying, que agora está criminalizado, só para a gente dar uma dimensão do que são essas violências online que vão prejudicar a nossa saúde digital. Né? O que prejudica a nossa saúde digital? Essas violências. O excesso de tela também é uma violência, porque ele vai causar insônia, dificuldade de concentração, dependendo do que a criança ou adolescente, ou mesmo o adulto, vai consumir dentro da tecnologia. Se é uma pessoa que fica muito em rede social, por exemplo, a rede social, elas são histórias que não terminam, são meias histórias, pedaços de história, né? Cada videozinho é um pedacinho de uma história. Então, crianças pequenas, quando elas consomem muito TikTok, por exemplo, elas começam a perder a habilidade de contar uma história com início, meio e fim, de entender contexto, de transmitir contexto, diferente de um filminho que ela assiste no YouTube ou na Netflix, por exemplo. Então, não é que toda a tecnologia vai ser ruim, pelo contrário, alguma pode até ensinar coisas, mas é como a gente usa. Então, muitas pessoas têm projetos hoje, eu estou em 2 projetos agora, eu terminei um projeto que é de segurança online, então chama-se Navegar com Segurança, como organização, onde a gente vai entender todos os problemas que podem acontecer com crianças e adolescentes, então é tipo uma grande apostila online para professores e para educadores. E estou num projeto também com outra organização que é especificamente para a prevenção da violência sexual no ambiente digital, para crianças a partir de 9 anos, é um curso que vai ser disponibilizado, e eu acredito que vai ter uma parceria também com a Prefeitura de São Paulo, e as crianças terão acesso a esse curso. Então, por enquanto, eu particularmente estou nesses 2 projetos, mas iniciativas nós temos várias, né? A SaferNet tem várias iniciativas, tudo começando, algumas já estão rodando. Temos também a Educamídia, abriu agora, ela vai fazer uma formação para educadores. Educamídia é uma fonte ótima para todo mundo que está nos acompanhando. Então, vai fazer uma formação para educadores poderem falar de educação digital na sala de aula ou onde quiserem. Então, tem muita gente legal fazendo projetos ótimos, mas tem essa sensação de que a gente está correndo atrás, né? A gente viu o prejuízo para ir sair correndo fazendo as coisas. Então, eu espero que a gente tenha, porque é uma coisa incrível e é um problema muito grande. Esse problema do acesso à tecnologia, ele envolve a família, né? Envolve quem acessa, envolve a família, quando a gente está falando de criança e adolescente, envolve governo e leis, porque a gente precisa de regular as plataformas. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulação eficaz, outros países já estão mais ágeis em relação a isso, então ainda a gente tem muito conteúdo horrível, assim, navegando nas internets, né, que não é nenhuma, são várias, grupos de ódio, aquela coisa toda que a gente sabe. A gente tem, então, família, a gente tem governo, junto com o governo a gente tem escola, que é importante, ela faz parte dessa instituição, a gente tem organizações não governamentais da sociedade civil, e a gente tem também as empresas que são quem investem nos jogos e nas plataformas, que precisam ser trazidas para o debate também. Então, existem projetos, mas é uma situação complexa, porque não é que a nossa vida tem tecnologia, a nossa vida é tecnologia. Os algoritmos estão direcionando as nossas escolhas, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Perfeito, Celi. E acho que quanto mais, né, essas ações promovem essa conscientização, as pessoas também vão entendendo melhor com o que elas estão lidando, né? A gente sabe que é um mundo inteiramente novo, mas não é necessariamente porque é um mundo novo que a gente não vai pensar, não vai refletir, não vai colocar uma criticidade aí em cima de tudo que está surgindo. E Sheili, se você me permite, eu queria destacar, né, que SaferNet e Educamídia, gente, são iniciativas ótimas e gratuitas, né? Sim. E o nosso povo aqui, o pessoal que assiste a gente, né, são docentes
e também tem estudantes aqui que ainda estão se graduando, né? Tá aí uma fonte bem bacana para vocês, de repente, depois procurarem, né, se informarem melhor sobre essas iniciativas também, tá? E a gente está falando aqui um pouquinho, né, dos riscos, dos perigos, né? Você apontou várias situações aí que são bastante perigosas, porque colocam mesmo, né, crianças e adolescentes numa situação bastante vulnerável. Entretanto, né, o tempo aí à frente das telas também, ele tem aumentado, principalmente depois da pandemia, você até já destacou isso também. O que eu queria te perguntar é que se você tem dicas de como que a gente pode promover uma relação mais saudável com a tecnologia, e essa dica tanto para adulto quanto para criança e para adolescente, né? Porque o problema não está ali só com os menores. Começando pela gente, e não é fácil, eu luto comigo mesma, eu que adoro. Sabe, quem gosta de estudar, deixa a TV ligada? Desde que eu fui morar sozinha, quando eu saí da minha casa com 16 anos, eu deixava o rádio, eu não tinha televisão, eu deixava um rádio ligado para me fazer companhia. Depois eu deixava a televisão. Então, sabe essa mania que muitas casas brasileiras têm de deixar uma TV ligada ali? Ela meio que faz parte daquela voz, você já conhece a voz dos apresentadores. Isso é tela. Isso é uma informação chegando o tempo todo. Às vezes a gente acha que tela é só o celular, o tablet, o computador, mas também conta a televisão, conta qualquer coisa que você está consumindo. Então, encontrar tempos de qualidade onde você está fazendo coisas que não são em telas é necessário para todo mundo. Eu fiz uma imersão recentemente de estudos na Argentina, onde a gente ficava. Nós éramos em 13 pessoas estudando, nós não tínhamos acesso a rede nenhuma, a rede social, a tela, a rádio, e foi tão bacana, porque aí você vai conversar com as pessoas, você vai se conectar, você vai descobrir quem elas são, então esse prazer de estar com o outro, jogos de carta, de baralho, tem muita coisa incrível surgindo, tem um jogo chamado Dixie, não sei se você já jogou, é um jogo de carta muito legal, gente, tem coisas muito legais que as pessoas estão criando para nos ajudar, porque realmente não é fácil, é feito para viciar. Principalmente rede social e até a estrutura das séries, por exemplo, da Netflix. Um filme você assiste, chega no fim do filme e você fala, legal, vi o filme. Uma série, quando chega no final, você quer ver o próximo episódio. Não é por acaso. Isso é feito para ser assim. Não é por acaso que você vai pesquisar no TikTok reforma de casa, é o que me mudei recentemente, né? Aí você vai procurar lá reforma. E tudo é tão legal que você, quando você vê, passou 3 horas e você ficou ali. E é muito estímulo para o seu cérebro. Então, dormir depois é difícil. Imagina para criança e adolescente. Então, é uma questão de exemplo, de conscientização, mas também de uma exigência nossa de legislação. Tem lugares que algumas redes sociais param de funcionar à noite e só voltam de manhã, alguns países. Tem países que a idade mínima para algumas redes sociais é mais alta do que aqui, porque existe regulação. Então, eu acho que colocar só na nossa conta, tipo, a gente tem que se virar, porque é um vício. Cigarro, como é que você para de fumar depois que você já está fumando? Como é que você para de beber depois que você já está adicto com álcool? Então, é um pouco inglório eu dizer para você, se dedique, você vai conseguir. É o que eu faço, é o que a gente tem que tentar fazer. Se a gente influencia crianças e adolescentes, é o que a gente precisa fazer, porque eles estão com o cérebro em formação ainda. Mas nós também precisamos entender que isso está um pouco para além da gente. Nós precisamos de políticas nesse sentido, porque o design das plataformas ele é feito para viciar. E já tem países questionando isso. A gente não está fazendo nem o básico ainda. A gente ainda está questionando se vai regular o básico. Espero que logo a gente entenda essa necessidade. Mas em outros lugares já estão discutindo o design. A gente chama de safety by design. É fazer um design que não seja tão viciante. O vídeo, quanto mais curto, mais empolgante, você sempre tem a sensação que vai vir uma coisa melhor, então você fica preso, né? Eu tô falando muito de rede social porque é o que mais vicia, mas alguns jogos online vão ter essa característica também, igual um episódio de série. Você não consegue parar de jogar, o adolescente não consegue parar de jogar. Em compensação, tem outros jogos que avisam, você tá jogando há tanto tempo, é bom você dar uma parada, tipo, para de funcionar, e só vai voltar dali um tempo. Isso não é o mundo ideal. O ideal seria que a gente conseguisse controlar. Mas dá para fazer um design que a cada tanto tempo você tem aquela sensação de filme acabado. Então nós temos que exigir, enquanto sociedade, nós precisamos exigir que a plataforma seja mais saudável, que ela não tenha riscos, seja pelo design, seja de vício, seja de comparação, que o conteúdo inadequado suma de lá, a gente tem que fazer isso. Senão eu estou mentindo, se eu disser assim, seja resiliente, você vai conseguir, é muito difícil. É como dizer para uma pessoa fumante parar de fumar. Por isso que é mais fácil com as crianças no sentido de tentar controlar a entrada dela, né?
com mais organização, menos tempo por dia para esse vício se desenvolver mais lentamente, porque ele vai se desenvolver, se a gente for bem transparente aqui, né? Estamos falando a real, porque é com a real que a gente vai ter que lidar. E tentar escolher, dentro dos problemas, escolher os menos problemáticos. Então, se eu vou passar um tempo de tela, então eu vou assistir um filme, ou vou jogar um jogo que seja mais bacana do que ficar numa rede social, por exemplo, onde eu vou ter mais problemas, mais conteúdo inadequado, mais conteúdo viciante. Então, escolher o que é que tem nessa tela, o que a gente está fazendo na tela, pode ser muito legal. Perfeito, Shelly. Olha, dicas importantes, né? E de fato, né? Eu acho que essa camada também é muito plausível a gente colocar, né? Que está na nossa mão, mas também a gente precisa, a partir do momento que a gente toma essa consciência, também apoiar, né, esses trabalhos que estão exigindo uma regulamentação muito melhor, né, e mais justa mesmo, né, dessas plataformas. Queria fazer aqui uma última pergunta para a gente ir encerrando, né? Se você poderia falar um pouquinho, né? Como que você vê o papel da arte na promoção da saúde digital e no bem-estar emocional das pessoas, né? Se você acha que tem um papel e de que forma que também a arte pode contribuir um pouco com esse cenário, já que você é artista, né? É o teu coração aí, né? De artista falando também. Profunda, sabe? Acho que é uma discussão que a gente não faz tanto. Nem eu pensei profundamente sobre essa questão, mas eu tenho para mim que a arte salva porque ela me salvou. Eu não acho que ela salva quem assiste. Quem assiste o filme tem um tipo de impacto, mas quem faz o filme, você participar da produção de um filme do início, meio e fim, participar da produção de um espetáculo de teatro, participar da produção de uma música, né? Você ter uma ideia, você fazer essa música, você convidar amigos, você gravar, você ouvir, isso tudo muda a vida de quem faz. E todos somos artistas. E as tecnologias podem ajudar a gente a criar coisas incríveis. Eu participei uma vez de um evento e a gente visitava artistas que eu nunca ia poder visitar, porque, assim, moram longe, em outras cidades. Eu lembro que eu visitei o ateliê de um artista em Curitiba, eu estava em São Paulo, e ele foi mostrando as artes, e ele ia mostrando pra gente como que ele fazia. E se a gente queria ver um lado do ateliê, ele mostrava. Então, desde conhecer um pouco mais, estar um pouquinho mais próximo, mas também criar e co-criar com outras pessoas. Eu tenho para mim que o ser humano, ele está assim no seu ápice em 2 momentos, que eu vejo assim a gente brilhar muito, sabe? Quando a gente está aprendendo, não quando a gente está aprendendo por obrigação, né? Ou quando necessariamente está numa sala de aula, mas quando você faz eureka, sabe quando você fala assim, nossa, entendi uma coisa que eu não entendia antes, assim, todo mundo que está aprendendo um negócio, seja fazer um sanduíche até uma matemática avançada, quando a pessoa entende algo, ela fala uau, e quando ela está criando. Qualquer pessoa que está inventando alguma coisa, criando, você vê no olhar dela aquilo, e isso é muito poderoso. E só com a tecnologia talvez a gente não consiga. Só que quando a gente usa ela para criar, a gente consegue. Quando a gente usa ela para aprender, a gente consegue. Então, lembrar que ela tem que ser um meio, talvez, né? Ela não é um fim em si mesma. O que acontece muito hoje é que a gente reproduz com a tecnologia a sociedade que a gente já tem. A gente já tem uma sociedade que violenta muito as pessoas e as crianças, a gente vai lá e reproduz ali. A gente já tem uma sociedade que tem uma violência no sentido de roubo, assalto. O que a gente tem lá? Um monte de golpe, roubo, assalto. A gente acaba reproduzindo. A arte, ela serve para questionar as escolhas que a gente tem feito socialmente. E ela vai servir também na tecnologia. Eu confio no ser humano. Eu acho que a gente fez tudo que está errado, foi a gente que fez. Então, a gente pode fazer tudo certo se a gente quiser. Shelly, que maravilhoso. E que mensagem linda aí para deixar, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu realmente estou muito, muito feliz, muito honrada de ter você aqui com a gente, né? E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.